1 Reis, capítulo 21. Algum tempo depois, aconteceu o seguinte. Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: "Dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se você preferir, eu lhe pagarei o valor em dinheiro." Porém Nabote disse a Acabe: "O Senhor me livre de que eu lhe dê a herança de meus pais." Acabe voltou para casa aborrecido e indignado por causa da resposta que Nabote, o jezreelita, lhe tinha dado, a saber: "Não lhe darei a herança de meus pais." Deitou-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel, a sua mulher, foi falar com ele e perguntou: "Por que você está assim aborrecido e não quer comer?" Ele respondeu: "É porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dela." Mas ele respondeu: "Não lhe darei a minha vinha." Então Jezabel, a sua mulher, lhe disse: "É assim que você governa o reino de Israel? Levante-se, coma e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Nas cartas ela escreveu o seguinte: "Proclamem um jejum e deem a Nabote o lugar de honra entre o povo. Façam sentar diante dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois, levem-no para fora e apedrejem-no para que morra." Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que nela moravam, fizeram como Jezabel lhes havia ordenado, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes havia enviado. Proclamaram um jejum e deram a Nabote o lugar de honra entre o povo. Então vieram os 2 homens malignos e se sentaram diante dele. Eles testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo: "Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei." Então o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: "Nabote foi apedrejado e morreu." Quando Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele se recusou a lhe dar por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, mas morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: "Levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está agora na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Você matou e ainda por cima tomou a propriedade? Diga-lhe mais: Assim diz o Senhor: No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu próprio sangue." Acabe perguntou a Elias: "Você já me encontrou, meu inimigo?" Elias respondeu: "Encontrei-o sim, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. Acabarei com a sua posteridade e eliminarei de Acabe todos os do sexo masculino, tanto os escravos como os livres, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritou e porque fez Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor disse: Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Alguém da família de Acabe que morrer na cidade será comido pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, incitado por Jezabel, sua mulher. Ele cometeu grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel.
Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu o corpo com pano de saco e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa.